O Ferguson rendia do mesmo jeito. E o Abel ganhou um jogo de Mundial que ele disputou. 2 jogos, os dois contra o Al-Ahly. O Abel, o Abel quando joga fora... Chega na Libertadores e atropela todo mundo. Sim, eu já falei. A Libertadores hoje, Palmeiras e Flamengo sobram. Outra coisa, esse problema todo de Palmeiras, de Flamengo, Allianz Parque, ele foi chamado para uma entrevista e disse o seguinte: a CBF vai oficialmente propor a transferência da final para o Brasil. Quem comprou passagem para Lima, faça o que quiser com ela. Ele já tem, inclusive, 2 sedes que aceitam bancar toda a estrutura que for necessário, que é Belém, né, já aproveitando a estrutura da COP, né, e Brasília também aceitaria fazer a final. Então ele vai propor que a final seja no Brasil. E eu tô falando sério, não é gozação não. Eu achei engraçado porque tem amigos que compraram passagem e tal, mas ele tá propondo Brasília e Belém. Em relação a Belém, ele tá muito mal informado. Flávio Prado, eu acho que nós, como grandes amigos, devemos procurar bares em Lima onde passe esse jogo do interno. Comendo ceviche, come ceviche e vê o jogo em Brasília, por exemplo. Bom, o estádio Mané Garrincha tá fechado, acho que fica legal. Isso, e é mais perto, é mais barato, tem mais hotéis. Vai lá arrumar sorteio pra fazer esses negócios que ele faz lá e tal. Brasília é uma cidade broxante pra ter um jogo desse tamanho. Não, é legal, pô. For em Brasília eu vou. E outra coisa, em relação a Belém, eu sei como é que ele tem essa ideia, porque no dia da Copa, no dia da final da Copa Libertadores, acaba a Série B. E o Remo tem jogo decisivo. A final de campeonato. Preliminar. Faz a preliminar. Pessoal que festa do Remo. Remo e Goiás. Isso. Bom, eu vou ter que ler aqui, o Flávio Prado, né, pra gente trazer o gigantismo do Abel Ferreira, né, ele sendo chamado aqui nas redes sociais de Senhor Libertadores, né, também podemos chamar de Mister Libertadores. Abel Ferreira, 6 participações em Libertadores, 5 semifinais, vai agora pra 3ª final e 2 títulos. 2 títulos de Libertadores tem o Abel Ferreira. Ou seja, o Flávio Prado, eu sei que você tem seus questionamentos, eu sei que você não é um fã do Abel Ferreira como eu, não. Mas eu sei. Você não precisa concordar que isso eu já sei. Mas o que eu quero te dizer, Flávio, é o seguinte, e aí, juro que eu não acho que eu tô exagerando. Esse cara tá entrando pro hall dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Flávio. Tá entrando, não é nem só do Palmeiras, porque eu acho que do Palmeiras ele já é. Ele já é o maior. Pode não ser o melhor pra você, tá? Que eu sei que você já disse que o Vanderlei Luxemburgo pra você foi melhor. Mas pra mim, de maior, não tem nem comparação mais. É o Abel Ferreira. Até porque é o cara que opta por ficar no Palmeiras por 5 anos. É muito difícil. Muitos apoiam frouxidão. Muitos falam assim, já ganhou muito. É hora de ir embora. É bom ele ir embora por cima, não vai embora por baixo. Ele não. Ele fica, ele continua ganhando, ele continua disputando, ele continua chegando em finais. E aí eu te pergunto, e depois eu quero saber do Piperno também, porque pra mim, só que é claro que vocês viveram muito mais futebol do que eu, o Abel já está entre os maiores treinadores da história do futebol brasileiro. A gente fala de um cara que tem 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, que tem 6 participações em Libertadores, 5 semifinais e agora vai pra 3ª final e 2 títulos, pô. Esse cara é muito grande. Já é um gigante do futebol brasileiro, o Abel Ferreira, Flávio. Bom, eu prefiro o Tele Santana, eu prefiro o Luxemburgo, eu prefiro o Filipão, mas aí é questão de gosto. Caras que ganharam com mais de um time, né? E em termos de conquistas, o Luiz Alonso Pérez Lula, com o time do Pelé, conquistava muito mais coisas. De novo, o Abel Ferreira fez história num Palmeiras que nunca teve uma estrutura como tem hoje. Nunca. Nem nas academias, nada. E essa estrutura vem acompanhada de uma deficiência dos seus grandes adversários. Então, o Palmeiras, ele fez um trabalho fantástico, que começa com o Paulo Nobre, prossegue com o Gagliotti, prossegue com a Leila, e aí monta uma estrutura espetacular em cima dessa estrutura espetacular, ele vai e faz um trabalho que obtém resultados, sem dúvida nenhuma, não dá para discutir com números, é bobagem fazer isso. Eu gostaria muito que o Luxemburgo tivesse recebido essa mesma estrutura, gostaria de ver o Filipão trabalhando com uma estrutura desse porte, né? Porque na época da Parmalat era uma guerra lá dentro, havia uma briga, os caras boicotavam a Parmalat, tinha jogador que ganhava um valor, outro ganhava outro e tal. E essa estrutura vem acompanhada só de um adversário, que é o Flamengo. Os outros, o Corinthians, o São Paulo, o Santos desapareceram. Os times do Rio de Janeiro, nada. Os times da Argentina, Boca e River, Estudiantes, Independiente, nada. Nacional e Peñarol, esses times todos desapareceram. Então, são circunstâncias que não tiram o mérito dos times, mas mérito principal. Palmeiras, estrutura do Palmeiras, estrutura do Flamengo. Esses merecem ser reverenciados. E o Abel tá lá nessa estrutura e tá conseguindo fazer o trabalho dele. Aí, no momento que ele sair de lá e conseguir fazer em outro time, eu vou, opa, peraí, o cara realmente, né? Tipo o Filipão, que faz no Grêmio, faz no Palmeiras, faz na seleção brasileira, faz na seleção portuguesa. Você falou, opa, Luxemburgo, que faz em vários lugares, Tele, que fez em vários lugares, basicamente, principalmente no São Paulo, mas fez no Palmeiras, fez no Atlético Mineiro, fez na seleção brasileira, né? Então, é um treinador que talvez seja um treinador importante. Hoje ele tem uma vantagem muito grande sobre os outros. Muito grande. Bom, ele está conseguindo fazer essa estrutura do Palmeiras ser bem aproveitada? Sim, isso é um mérito que ele tem. Isso é um mérito que ele tem. Mas realmente é mais ou menos o que fazia o Luiz Alonso Pérez quando tinha o time do Pelé. O time do Pelé ganhava tudo. Era o time do Pelé, né? E hoje o Palmeiras e o Flamengo são os Pelés da estrutura.
Então, pô, como é que você vai jogar com o time do Santos? Pô, Dorval, Miguel, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas aí o Lula tava lá e ele fazia a coisa funcionar. E aqui você tem os Pelés da estrutura, Palmeiras e Flamengo, e tem o treinador que faz a coisa fluir. O Flamengo, veja quantos treinadores passaram por lá e todos, quase todos deixaram alguma coisa, algum título, alguma coisa. Alguns não conseguiram. Quase todos. Opa! Sim. Tá bom, eu tô aqui pra te corrigir. Pois é. Sampaoli, porra nenhuma. Tite, porra nenhuma. Paulo Souza, porra nenhuma. São vários. Renato Gaúcho, nada. Sim. São vários. Eu ia te falar, inclusive, isso. Eu ia falar, ó, você pode falar que passando por Flamengo e Palmeiras é fácil, mas Renato Gaúcho não ganhou nada no Flamengo. Paulo Souza não ganhou nada no Flamengo. Sampaoli não ganhou nada no Flamengo. Tite, que é super elogiado, não ganhou nada no Flamengo. Mundo, né? E não só não ganharam nada, não. Jogaram mal. Tiveram times que jogaram mal no Flamengo. Sim. E além disso, eu queria te fazer só uma pergunta, né? Porque, às vezes, você fala coisas do Abel, e aí eu vou te perguntar comparando com outra pessoa. Sim. O que você acha, meu grande amigo Flávio Prado, da carreira de Alex Ferguson? Acho maravilhosa. Ele foi treinador de um clube. Sim. Sim. Fez eras e eras no Manchester United. Claro. E ele é foda. Sim. Só porque o cara tá no Palmeiras e não sai do Palmeiras... há uma pequena diferença, né? Há uma pequena diferença. Quando pegava torneios internacionais, mundiais, o Ferguson rendia do mesmo jeito. E o Abel ganhou um jogo de mundial que ele disputou. 2 jogos, os dois contra o Al-Ahly. Do Abel, Só. O Abel quando joga fora... Pega na Libertadores e atropela todo mundo. Sim, eu já falei, a Libertadores hoje, Palmeiras e Flamengo sobram. Outra coisa, esse problema todo de Palmeiras, de Flamengo, é culpa da direção do Flamengo. Que eles não têm a paciência de uma Leila que segura até quando o Abel faz um monte de bobagem. Como ela sempre segurou. Ela já queria renovar agora, antes da decisão. Você acha que se o Felipe Luiz perder a final, ele vai continuar com vida tranquila no Flamengo? Se o Abel perder, não vai acontecer nada. Outra coisa, o Abel saiu do Palmeiras. Informação de um amigo meu que estava no Catar e falou, ele saiu, ele assinou. Então não é que ele foi tão fiel assim. Aí o Palmeiras teve que pagar uma baita grana da multa dele. Assinou, mas ele voltou atrás, né? Voltou atrás porque o Palmeiras pagou a multa. Então ele saiu. O Palmeiras de novo segurou a bronca. Então não é toda essa fidelidade também. Flávio, é fidelidade. O cara tá 5 anos no Palmeiras, Flávio. Ganhando uma bala que ele nunca ganhou. Tendo um reconhecimento que ele nunca teve na terra dele. Ele tá no time que dá uma estrutura que ele não tem em time nenhum de Portugal. Ganhando que ele nunca ganhou lá. Vai pra outro time, o Palmeiras vai e cobre. Tem uma estrutura de time que dá 700 milhões pra ele. Vai sair por quê? Aí já é duvidar da inteligência do cara. Mas ele não tem nada de, nossa, que maravilha, ele está doando. Ele está, porra, ganhando uma baita grana, numa estrutura que ele não tem em lugar nenhum. Sendo reconhecido como não é em lugar nenhum nem na terra dele. Pô, só assim, né? O cara mas também... então, Flávio, é isso que eu tô falando. Não dá pra desmerecer o trabalho dele porque ele não sai do Palmeiras. Ué, ele não sai porque ele ganha, porque ele é ídolo. Então tem que reconhecer. Sim, mas não, mas aí eu quero ver quando ele sair como é que ele vai ser. É isso que eu tô falando. Por isso que quando eu falei de Tele, quando eu falei de Luxemburgo, quando eu falei de Filipão, eu falei de caras que mostraram capacidade em vários lugares. O Lula, Luiz Alonso Pérez, quando saiu do Santos, só conseguiu quebrar um tabu contra o Corinthians, mas nada. Então a gente percebeu que era o Santos, não era o Lula. Com todo respeito aos títulos que ele ganhou. Hoje já é uma pessoa que faleceu. Vamos ver depois que o Abel sair, se ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Aí eu vou pensar em comparar com o Luxemburgo, com o Tele, com o Filipão, só pra falar de alguns, né? Eu já comparo fácil. Eu já comparo fácil. Ele com o Luxemburgo, ele com o Tele, ele com o Filipão. Claro que ele não é maior, porque, porra, o Tele ganhou mundiais aí pelo São Paulo, o Filipão ganhou o Mundial pela Seleção Brasileira, que pesa muito. Agora, eu acho que, como treinador no futebol brasileiro, o Fábio Piperno, ele tá à altura sim. Eu acho que dá pra se comparar sim. O Flávio não acha. Pra mim dá, Piperno. Não, eu acho que se o Abel amanhã, depois, olha, acabei a temporada, ganhei Libertadores, eu ganhei o Brasileiro, cumpri a minha missão aqui, eu vou embora, pegar um voo da TAP e vou voltar para Portugal e vou descansar. Aí o Palmeiras vai procurar um substituto. Assim, provavelmente, o Palmeiras vai sondar lá na Europa quem é que poderia ser o nome. O Palmeiras não tem o direito hoje, eu duvido que o Palmeiras faça isso, de olhar para o mercado brasileiro, olhar para o mercado aqui da América do Sul. Não tem esse cara, não tem. Vai lá na Europa, vai lá pensar em alguém, tem que ser alguém desse tamanho. O Abel, ele tem que ser cobrado dessa forma. A cobrança tem que ser proporcional ao tamanho dele e aquilo que ele pode oferecer. O que o Abel propôs de jogo hoje, as mudanças, repito, que ele fez em todos os setores, em todos os compartimentos do time, é óbvio que isso é coisa de um técnico talentoso. Então ele tem que ser cobrado para fazer mais coisas, como o que a gente viu hoje, né? Mexer em toda a estrutura do time e adequar o time ao objetivo, ao que ele tinha que fazer. O problema é que eu acho que muitas vezes o Abel se peca demais na teimosia. Eu sempre fico brincando aqui. Falei, o meu jogo imaginário seria o Palmeiras e Chelsea lá na Copa do Mundo. Palmeiras jogando com o Estevão, o Vitor Roque e o Flaco Lopes junto. Já pensou como teria sido o Palmeiras até mais lúdico, como seria algo espetacular? Então hoje a gente viu o Alan, enfim, desconcertando, comendo a bola, dando dribles chaplinianos em alguns momentos, jogando ao lado do Flaco Lopes e do Vitor Roque. Por quê? Porque são 3 caras de talento, são, 3 caras com muito poder de definição. Então, por que em outros tempos barrar um deles para colocar um jogador mais burocrático, daquele que vai pisar na bola para fazer o milésimo chuveirinho? Então, o Palmeiras ficou muito acomodado nisso. E eu acho que perdeu tempo e perdeu alguns títulos. Agora, ele tem muito mais virtudes do que erros, muito mais acertos do que erros. E ele tem que ser cobrado exatamente com a régua lá em cima, porque ele é alguém capaz de grandes acertos.
Então não dá para passar a mão, enfim, passar pano em tudo. Quando ele errou, a gente falou aqui, eu falei 1 milhão de vezes. E quando acertou, a gente tem que reconhecer.